Oi meninas, tudo bem? Então, meninas, hoje como vocês viram aí embaixo o título do vídeo é Grávida aos 13. Então, gente, vocês ainda não conhecem um pouco da minha, não conhecem na verdade a minha história. Meninas, eu comecei a namorar com 13 anos, tá? E com 3 meses de namoro, e, assim, na primeira vez já que a gente foi ter relação, a gente não se preveniu, não se preveniu, né? E, assim, eu engravidei. Eu fiquei grávida já na primeira vez. Eu tinha 13 anos, meninas. Não foi fácil, não foi, porque, assim, na época eu era nova, mas, assim, pelo fato de eu ser nova, eu nunca, assim, não tinha aquela mentalidade de criança, né? Ah, eu tenho 13 anos, eu vou brincar de boneca. Não, comigo era diferente, né? Então, assim, Aí, assim, eu contei, cheguei a comentar com ele, assim, né? A minha descoberta, né? Assim, a primeira descoberta, assim, foi assim, a minha menstruação sempre foi irregular, né? Assim, vamos supor, um mês ela desce dia 10, no outro ela descia dia 15, dia 20. Sempre foi meio atrapalhada, né? Aí no primeiro mês ela faltou. Isso foi no mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Mês de março, mais ou menos. Ela faltou. Aí no mês de março, abril, maio. Maio também. Aí eu sentia cólica, né? Eu sentia algumas cólicas, como se eu fosse menstruar, mas a minha menstruação não vinha, né? E assim, como eu nunca tive assim certa liberdade pra conversar com a minha mãe sobre sexo, né? Eu acho que isso me fez muita falta. Porque eu acredito que também não foi culpa da minha mãe, né? Assim, mas foi assim, porque eu acredito que ela também não teve, né, porque minha mãe assim, ela praticamente não, assim, não teve família assim, né, pra chegar nela e falar, olha, é assim, né? E assim, isso é o que eu vou mudar com as minhas filhas. Esse vídeo vai ficar gravado aí pra mim dividir um pouco da minha experiência com muitas meninas, eu acredito que esteja passando sim por essa mesma situação de estar grávida nessa idade. Assim, gente, a cabeça da gente fica muito conturbada. Porque ao mesmo tempo que você se sente eu sou uma adulta, que passa aquilo na sua cabeça, eu sou uma adulta, mas você não é adulta, né? Porque aí você fica grávida, gente, pra você fazer exames, você precisa... E, gente, é muito importante fazer o pré-natal, tá bem? Direitinho, pra prevenir problemas futuros. E assim, gente, é muito complicado, porque você precisa fazer exame, você tem que ter alguém pra ir com você, um responsável. E assim, claro, o pai da criança tem que trabalhar, tem que te ajudar, né? E assim, gente, é muito complicado, é muito desgastante, porque o jeito que as pessoas te olham na rua, gente, isso fere muito, assim. Na época, eu vou mostrar pra vocês uma foto. Eu só tenho 2 fotos. Olha o barrigão. Aqui eu tava com 4 meses de gravidez, olha a minha barriga. E assim, gente, é complicado, muito complicado. No meu caso, assim, a gente namorou 3 meses, com 5 meses a gente resolveu se juntar, né? E falou, não, vamos morar junto. Fui morar na casa da minha sogra, como se não bastasse. Lá, cheio de gente, cheio de criança, pra tudo enquanto ela lado. E assim, gente, eu não tive oportunidade de nada. De nada. Eu, assim, né, eu não planejava ficar grávida, assim, não passava pela minha cabeça, ó, né, posso ficar grávida, poxa, né, porque, gente, eu era não tinha experiência nenhuma, não esperava que ia ter uma consequência assim. Mas assim, no começo pra mim, eu fiquei assim, né, poxa, eu vou ser mãe, né, eu fiquei feliz. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo, tinha muito medo, porque eu pensava, poxa, né, a minha mãe era muito brava, assim, então
eu ficava, nossa, minha mãe vai me matar, né? E tipo assim, aí assim, os primeiros meses, eu lembro que quando a gente foi fazer a ultrassonografia a primeira ultrassonografia eu já tava com 4 meses e meio de gestação. Né? Então eu ainda escondia, eu passava muito mal, vomitava muito, gente do céu, muito mesmo. Então assim, aí eu fui com... Aí com 4 meses e meio, aí eu passei mal na escola, muito mal. Minha mãe foi me buscar, né? E aí eu continuei passando mal, passando mal, passando mal, passando mal. Aí assim, e eu tava engordava, né? Assim, né? Eu era bem magrinha, eu pesava 40 quilos. Eu era bem magrinha. Aí quando eu fiz aí eu passei mal. Aí eu lembro que minha mãe me levou no médico, aí falou, conversou, né? Aí tá, eu consultei, ele passou uns exames e um ultrassom. Aí fez o exame de sangue, o beta, aí ele chegou lá, ia demorar 25 dias pra gente pegar o resultado pelo SUS, né? Pra poder pegar o resultado do exame. Aí eu lembro que ela foi lá, conversou com o rapaz do laboratório, explicou a situação, né? Que precisava com urgência do resultado dos exames para poder começar a fazer os exames, né? O ultrassom para fazer pré-natal, e super quicando de raiva, né? E assim, aí ela conversou, aí demorou mais ou menos umas meia hora, por aí a gente pegou o resultado do exame. Aí, assim, eu acho que quando a reação que ela teve, ela ficou muito decepcionada. Muito, né? Demais, assim, porque, né, a única filha mulher que ela tinha, né, e foi complicado pra ela, né? Porque minha mãe tava desempregada, minha mãe foi mãe solteira, né? Ela criou eu e meu irmão sozinha, né? Ela não tinha ninguém, então ela esperava, né? Ela esperava que eu estudasse, que eu tivesse um futuro melhor, que eu fosse estudiosa, mas eu nunca gostei de estudar desde pequena. Então ela esperava algo melhor de mim, não, né? Não uma cacetada dessa de uma vez. Aí eu comecei a fazer, e assim, quando pegou o exame, que foi o beta, a gente marcou, a gente voltou no médico, mostrou, ele realmente tá grávida. Aí ele pediu ultrassom. Aí quando ele pediu ultrassom, que foi fazer ultrassom, a gente fez pelo SUS, né? Tudo isso foi pelo SUS. Aí demorou alguns dias, aí conseguimos marcar, aí fizemos ultrassom, aí chegamos lá. E aí quando o médico fez o ultrassom, ele falou, olha, você tá de 4 meses e meio, quase 5 meses de gravidez. E aí minha mãe, né, quase teve um troço, né? Poxa, tá escondendo 5 meses da gravidez, praticamente, né? Só porque eu achava que tava de menos tempo. Pra mim era menos tempo. Quando veio essa bacada, quase 5 meses, né, foi um susto. E ele falou, e é uma menina, que era a Ana Cristine. Ela tá com 2 quilos e com 5 meses ela tava com 2 quilos e alguma coisa, né? Aí, nossa, 2 quilos já? Com 4 meses e meio, 2 quilos. Né? Aí, gente, de 4 meses e meio. Gente, você olhava em mim, você não falava que eu tava grávida. Você não via a barriga. Mas quando veio, pá, tá grávida. Como assim, grávida? Os outros me olhavam na rua, é irresponsável. É não sei o que, não sei o que. Ela vai largar essa criança jogada, que não sei o que. Né? Mais um pra passar fome. Nossa, gente, eu escutei coisas absurdas. Absurdas mesmo. Porque, gente, é muito humilhante mesmo, né? Porque, assim, uma coisa que sempre me feriu foi o que os outros falavam de mim. Muito, gente, até hoje me fere muito, né? Gente, os meus amigos, as minhas amigas de escola desapareceram, sumiram todas. Meus amigos, já não tinha muitos. Na época sumiu, né? Aí eu fui pra casa da minha sogra. Aí depois que eu fui pra casa da minha sogra, eu fiquei na casa da minha sogra... Eu já tava de 5 meses praticamente quando eu fui morar com a minha sogra. Aí 3 meses depois a minha sogra casou. Na semana que ela casou, eu completei 8 meses de gestação. Gente, eu fiquei enorme. Eu engordei demais, eu dei estria. Gente, um horror. Não... Gente, se cuida, tá?
E eu não tô falando assim, gente, a minha experiência, o que eu passei, que eu não quero que ninguém passe. Eu sei que tem muitas meninas aí que estão passando essa mesma situação de estar grávida. Não foi planejado porque ninguém planeja, gente. Com 13 anos de idade, ninguém planeja ficar grávida. Pelo menos no meu pensar, não, né? E assim, gente, quando... Aí a minha sogra casou, aí ficamos eu, meu marido, meu cunhado, a esposa dele. Aí a gente dividiu a casa, ela casou e foi embora, e nós dividimos a casa. Aí ficamos nós em 2 cômodos e o meu cunhado em 2 cômodos, né? Aí a gente foi vivendo aos pouquinhos, né? Meu marido é bem mais velho que eu, a gente tem 10 anos de diferença um do outro, né? E aí a gente fez, a gente fez o enxoval da Ana Cristine, né? A gente fez um enxovalzinho dela, gente. Eu fiz tudo lindo, assim, tudo, assim, eu mesma escolhi tudo, tive aquele cuidado, assim, de fazer tudo e continuei o pré-natal, fiz o pré-natal certinho, os exames. Só porque, gente, consequência. A Ana Cristine nasceu de 8 meses. E a Ana Cristine nasceu com praticamente 5 quilos, 4.909. Quase, praticamente, ela nasceu com 5 quilos e um pouco. Ela era muito grande. Ela era grande e, assim, ela nasceu de uma cesariana. Eu queria normal. Quando falava cesariana, gente, era um horror. Eu pensava, nossa, pelo que os outros falam, cesariana deve ser um horror. Aí, assim, a minha bolsa, eu tomei um tombo, eu escorreguei, tava tomando banho, e eu escorreguei e bati a minha barriga no vaso. E a minha bolsa rompeu na hora e começou aquela aguaceira. E a minha mãe morava do outro lado da rua, né? Então, aí a gente ligou pra ela, né? E tudo assim. Eu acho que depois que a Ana Cristine nasceu, eu acho que mudou muita coisa. Até a questão de aceitação, né? Da minha mãe. Minha sogra não liga muito, não, pra Ana Cristine. Toda a família, né? Não liga muito. A família do meu esposo não liga muito. Eles falaram mal de mim demais, então, assim, eu deixei quieto, eu deixei passar. O tempo cura tudo, sabe, gente? E, assim, depois que a Ana Cristine nasceu, eu acredito que, assim, pelo meu modo de ver, a minha mãe acabou que se apegou muito. Tanto é que a Ana Cristine parece muito com a minha mãe. Ela parece muito mesmo com a minha mãe. E, assim, foi complicado, porque a minha mãe se apegou com a Ana Cristine, assim, eu olhava, parece que não era o mesmo jeito que ela era comigo, sabe? E, assim, ela tem um carinho, porque a minha mãe, assim, apesar de tudo, da decepção que ela teve comigo, ela amou muito a Ana Cristine. Então, ela teve ali junto comigo durante a minha gravidez, ela via eu passar por humilhações e chorava junto comigo. Ela falava pra mim, filha, você não precisa passar por isso. E doía em mim, porque eu amava muito o pai da Ana Cristine. E, assim... Mas a nossa situação, na época, não era proporcional, né? E, assim, gente, o que eu tenho pra dividir com vocês... Gente, se cuida, tá? Não tô falando pra ninguém, né? Não tô falando assim, gente, planeje um filho, gente. O filho é uma coisa muito séria mesmo. E, assim, às vezes a mãe, se sua mãe quiser conversar com você, você dê ouvidos, você ouve. Que às vezes, né, essa idade de 12, 13, 14 anos, parece que é a idade que a gente se revolta, a gente fica revoltado, não quer ouvir ninguém. Então, tipo assim, no meu caso eu dei sorte, né, porque eu assim, meu marido, ele é um encanto. Não parece. Uma hora eu quero gravar um vídeo com ele também. Assim, gente, ele é um pouco mais do que eu esperava que ele fosse. Ele é um pouco mais. De vez em quando ele é meio teimoso, ele dá uma de burro. Mas ele é muito importante pra mim, sabe? Porque a gente se ergueu junto. A gente aprendeu a lidar um com o defeito do outro. Porque
eu tenho defeito, ele tem defeito. E assim, Ana Cristine, conforme ela foi crescendo, a gente foi vendo que tem muita coisa que a gente precisa ensinar ainda, né? E eu sempre converso com ele que a gente tem que cuidar pra que não aconteça o que aconteceu com a gente, porque a gente se amava, né? A gente não esperava que a primeira vez que a gente, né, ia acontecer isso, mas aconteceu. A gente, no começo a gente debateu um pouco, a gente ficou um pouco assustado. Poxa, porque é uma criança, né? Na época a gente, em 2009, a gente não tava assim... A gente ia se casar de qualquer maneira, né? Então quando eu fiquei grávida foi... Não, já tá grávida, então vamos morar junto logo, né? Então... E assim, e deu certo. Deu certo. Tanto é que a gente tá com 7 anos e meio de casados. Deu certo. Então, tipo assim, muita gente que falou mal de mim, que, nossa, na época falou tanta coisa, sabe? Me humilhou, falou, nossa, falava que não ia durar nem um mês. Teve gente que, nossa, falou coisas, assim, pesadas, que machucava, que eu ouvi, assim, gente, que eu guardei pra mim. Eu guardei pra mim. Que é coisas que me ferem. Me fere, me machucou muito mesmo. E assim, o que eu posso dizer pra essas pessoas? Que eles estavam errados. Ao meu respeito, ao respeito do meu marido. Que tudo que tem um propósito de Deus, eu acredito que a Ana Cristine foi um propósito de Deus. Porque depois que a Ana Cristine nasceu, eu tive alguns problemas e eu não poderia engravidar de novo, né? Então, eu divido isso com vocês hoje. Pra vocês, meninas aí que estão namorando, gente, se cuida. Eu não tô falando pra ninguém fazer sexo e não se prevenir. Gente, se cuida. Se vocês vão fazer, se cuida. Dá pra mamãe. Mamãe. E eu despeço de vocês hoje com esse vídeo, tá? De gravidez aos 13, que foi um pouco da minha história, né? Vem cá, Vi, vem. Vem aqui. Mãe. E hoje eu tenho aqui o meu segundo milagre, né, Vi? É. A Vi tá aqui, tava dormindo, né? Eita. E assim, gente, ser mãe é muito bom. Tem horas que a gente fica louca, fica estressada, nervosa. Tem hora que a gente tem vontade de jogar tudo pro alto e falar, ai, não aguento mais, sabe? Dá vontade de sair correndo. Mas em outras horas, você vê que quando você vê... Nossa, quando eu vi a Ana Cristine, gente, não tem o que explicar. Só quem é mãe sabe o que a gente sente. Assim, não tem como explicar isso. Quando eu vi ela pela primeira vez, né, ela era branquinha demais. Você via as veinhas dela, ela sorriu pra mim, sabe? E assim, eu tive muito leite pra amamentar e eu amamentei ela até 1 ano e 6